Então, nessa segunda parte aqui de calorimetria, nós vamos entender bem como é que funciona. Quando transferimos o calor, nós temos dois tipos de calor. Primeiro, o calor sensível. Quando a gente fornece energia ou retira energia de um corpo, esse calor que a gente forneceu ou retirou do corpo, ele vai produzir uma variação de temperatura. Aí chamamos de calor sensível. Existe um outro calor, que é o calor latente, que ele não vai produzir a variação de temperatura, mas vai fazer com que o corpo mude o seu estado físico, de sólido para líquido ou gasoso. Aí nós temos o calor latente. Então, calor sensível tem mudança de temperatura, calor latente tem mudança de estado. Grava bem esses dois nomezinhos que são importantíssimos depois. Só para ficar mais claro, calor sensível, mudança de temperatura, calor latente, mudança de estado. Vamos entender agora um outro conceito, capacidade térmica. É a relação da quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Então, para você mudar 1 grau Celsius de um corpo, você tem que dar uma determinada quantidade de calor. Isso é a capacidade térmica do corpo. Imagine que temos aí dois corpos, A e B, do mesmo material, está ali na mesma cor representado, né? Do mesmo material. Porém, você vê que a capacidade térmica do A é maior do que a do B. É maior do que a do B. Porque o corpo A tem mais matéria, tem mais massa. Então, você vai dar mais calor para o A para chegar na mesma temperatura do B. Ou seja, se eu der a mesma quantidade de calor para os dois corpos, o A vai aquecer menos e o B vai aquecer mais. Imagina que você colocou uma colherzinha de cafezinho no fogo e outra você colocou uma colher de arroz, aquelas grandonas. Qual que vai aquecer mais rápido? A pequenininha, porque tem menos matéria. Portanto, a capacidade térmica do A, do maior, é maior do que a capacidade térmica do B, que é menor. Um exemplo rápido, assim, para a gente só entender. Vamos determinar a capacidade térmica de um corpo que necessita de 200 quilocalorias, ou seja, 200.000 calorias, para ir de 5 até 85 graus. Bem facinho para a gente entender. Então, capacidade térmica é ΔQ sobre ΔT. Temos lá 200.000 calorias dividido por ΔT, que é 85 menos 5. E vamos ficar com 200.000 dividido por 80 e chegamos que a capacidade térmica deste corpo é 2.500 calorias para aquecer, para mudar 1 grau Celsius. Tá certo? Ótimo. Outro conceito bem interessante é o calor específico. Então, o calor específico é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grau Celsius cada grama do corpo. Opa! Aqui entrou a massa. Então, observa que no exemplo anterior não tinha massa. Era só o corpo e a quantidade de calor. Agora entra a massa. Por que que ele é calor específico? Porque ele é específico do material. Como o corpo A tem mais matéria que o B, então quando eu dividir, nós vamos ter o quê? Que o calor específico do corpo A, mesmo tendo mais matéria, é o mesmo calor específico do corpo B, porque eles são feitos do mesmo material. Outro exemplo, para ser bem simples, vamos supor que o corpo daquele exercício anterior que a gente fez tem a massa de 5 kg. Qual seria o calor específico deste corpo? Então, calor específico, a capacidade térmica dele é 2.500 calorias por grau Celsius e a massa dele 5 kg, que eu vou transformar em 5.000 gramas. Então, o calor específico é 2.500 sobre 5.000, que vai dar 0,5 calorias por grau Celsius. Veja, esta unidade não está no Sistema Internacional de Medidas, mas ela é muito usada dessa forma, caloria, grama, grau Celsius. Você também pode usar no SI, mas aí é outra forma de utilizar. Aqui nós temos uma tabela mostrando aí o calor específico de vários materiais. Observa que o vermelhinho lá está a água, é 1. Ele é a nossa referência, ali foi, digamos assim, calibrada a nossa tabela. Utilizamos a água como o valor de base. Ali, os metais em amarelo, veja, alumínio, chumbo, cobre, ferro, mercúrio, ouro, prata. Veja como eles têm a capacidade térmica, ou melhor, o calor específico lá embaixo, bem baixinho. Eles são ótimos transmissores de calor, transmite o calor muito fácil. Ao passo que outros materiais já são mais difíceis de
haver transmissão de calor. Veja, a água é 1, é muito alto. Por isso usa-se água nos radiadores. Ele leva mais tempo para mudar a sua temperatura. Ah, mas observa que o hidrogênio e o hélio também, mas é mais difícil botar hidrogênio e hélio no radiador. E eu não andaria num carro com hidrogênio. Eu acho que ia ser explosivo. Qual o significado físico desse calor específico? Eu já falei anteriormente. Ó. É só observar a nossa unidade medida. Caloria, grama, grau Celsius. É quantas calorias eu tenho que dar para aumentar 1 grama, 1 grau Celsius. Ok? Ainda falando sobre isso, nós temos ali a equação fundamental da calorimetria. De onde ela vem? Se eu tenho que o calor específico é ΔQ dividido por mΔT, se eu passar mΔT para o outro lado, eu tenho o quê? Que a quantidade de calor mCΔT. Muita gente chama essa equação de Q-macete. Toda vez que você tiver variação de temperatura, esse é o calor sensível. Você vai utilizar calor sensível aí, Q-macete. Outro que a gente pode usar é o Q-mole, mas a gente vai usar depois, isso já é o calor latente. Pela equação fundamental da calorimetria, né, nós temos o quê? Junto com a conservação da energia, nós temos que a soma da energia igual a zero em um sistema. Ou seja, calor recebido igual a calor cedido. Ninguém pode ceder calor e ninguém receber calor. Ou outro receber calor sem que ninguém tenha cedido. Alguém dá e alguém recebe. Aqui entraríamos com exercício, mas vamos entrar um pouquinho mais à frente. Só para a gente entrar com mais uma definição. Recipientes adiabáticos. Recipientes adiabáticos são recipientes que impedem a troca de calor com um ambiente externo. Por exemplo, uma garrafa térmica, ele é um recipiente adiabático. Ou um calorímetro. Observa lá que o calorímetro tem o seu termômetro, tem uma parte aqui de isolante térmico e aqui onde vai ocorrer a nossa experiência. Aqui nós temos a garrafa térmica. Ela tem a forma de vedar dela, de impedir que o calor saia, é justamente impedindo as 3 formas, de convecção, de condução e de radiação. Observe que geralmente as paredes são espelhadas, tá aqui, paredes espelhadas, para evitar que a radiação saia. Então, quando você tem aqui o espelho, ele não deixa as ondas eletromagnéticas sair. O vácuo entre as paredes evita que a condução ocorra. E a tampa não permite a convecção. O ar aquece, mas ele não sai. Então, não deixa a sua garrafa de café destampada, senão o café vai ficar frio. E uma outra definição é caloria. É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água pura de 14,5 para 15,5, olha aí, 1 grau, sob condições normais de temperatura e pressão. Então, daí vem que a água é o nosso padrão, é a caloria. Uma caloria é para você mudar 1 grau Celsius, 1 grama de água, água pura. Eu vou parar aqui e vamos começar a terceira parte de calorimetria já com um exercíciozinho em seguida.